Tá gravando. Tá gravando? Pode ir? Afinal de contas, o que é que prevê o pacote anticrime original proposto pelo ministro Sérgio Moro? Bom, vou fazer um resumo aqui nesse vídeo para vocês entenderem. Primeira coisa, mudanças no tribunal do júri, mudanças no júri. Hoje, quando você comete um crime doloso contra a vida, por exemplo, quando você mata outra pessoa propositalmente, quando não é um acidente, quando você vai lá, pega uma arma, enfia na cabeça da pessoa e dá um tiro na pessoa, você é julgado por um júri, não é um juiz que vai lá e dá a sua sentença e decide sozinho qual será o seu destino, mas sim um colegiado de pessoas populares, pessoas comuns. Aliás, tem como você se inscrever ali para participar do júri, tem algumas exceções legais de pessoas que não podem ser chamadas para participar do júri ou estão dispensadas. Enfim, hoje o que acontece é que se um homicida é condenado no júri, ele responde em liberdade, ele recorre em liberdade. Ou seja, você acabou de condenar, vamos supor você jurado, acabou de condenar uma pessoa por homicídio. Ficou demonstrado, não é só você sozinho da sua cabeça, né? Foi conduzido por um juiz o julgamento, você teve diversas fases, diversas apresentações de defesa. O próprio juiz levou isso a júri, porque muitas vezes o juiz fala, não, isso aqui não foi um crime doloso contra a vida, ou não foi essa pessoa que cometeu esse crime, ou isso aqui, essa conduta que ela fez não é crime, então nem vai para júri. Então, passou por diversas fases, teve o júri, você jurado foi lá, condenou o homicida. O homicida sai andando tranquilo do tribunal e tá andando na rua de boas, né? O que é o contrário do que acontece na maior parte dos países desenvolvidos. Então, primeiro, além da gente estar deixando o homicida solto e os recursos que são providos, que posteriormente são absolvidos depois que o júri dá sua decisão, assim, casos ínfimos, o cara sai andando na rua com chance de matar mais uma pessoa, às vezes até o jurado, o juiz ou o promotor que atua no caso, ou muitas vezes fugir. Então, o que está sendo modificado no pacote anticrime foi condenado no júri, cadeia. Prisão em segunda instância, acho que disso a gente já falou bastante, né? Tá todo mundo já cansado de ouvir. Acordo de não persecução penal. É um acordo que se faz para que você, primeiro, quais são os fins desse acordo? Desafogar o judiciário hoje está atolado de ações, e aumentar a eficiência da justiça criminal. E aqui, uns pontos. Antes do recebimento da denúncia, ou seja, antes o Ministério Público vai lá, apresenta uma denúncia, fala, ó, eu tô denunciando esse cara porque ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Antes do juiz receber essa denúncia, pode ser feito esse acordo. Requisitos desse acordo. Primeiro, o acusado deve confessar o crime, ou seja, você já mata boa parte do trabalho aí, que a maior parte do trabalho é justamente provar que aquela pessoa cometeu o crime. Então, primeiro, confessa. Segundo, a pena do crime não pode ser superior a 4 anos. Então, não pode ter um acordo de não persecução penal se você mata uma pessoa, por exemplo. Matar alguém é de 6 a 20 anos a pena de prisão, de reclusão. Então, não poderia entrar nesse acordo. O crime também não pode ter nem violência, nem grave ameaça. Então, por exemplo, foi um assalto à mão armada. Eu não matei ninguém, mas eu ameacei uma pessoa, grave ameaça. Aí também não pode. Para os crimes mais graves, né, para os crimes que envolvem violência, você não pode fazer esse acordo. Mas para os crimes mais leves, você pode fazer esse acordo. Um furto, por exemplo, você poderia fazer esse acordo. Confessa o crime, você repara o dano à vítima, isso é importantíssimo, um dos requisitos para fazer o acordo. Então, eu confesso que fiz o furto, vou lá, devolvo o fruto do furto para a vítima. Se eu gastei aquele dinheiro, enfim, alguma maneira eu ressarço aquela vítima. Busco uma pena menor, né? Eu não deixo de ser punido, ainda sou punido, mas uma pena menor, ou uma pena alternativa. Então, às vezes entregar uma cesta básica, ou fazer um serviço social, ou ter alguma pena restritiva de direito, ou enfim, alguma alternativa, né, à pena de prisão. E nós temos um dado aqui do Ministério da Justiça, que na Semana Nacional de Conciliação do CNJ, do dia 21 a dia 25/11 de 2016, o índice de acordos nos juizados especiais criminais de Minas Gerais foi de 83,54%, ou seja, 83,54% das vezes o promotor conseguiu fazer um acordo com o acusado, resolveu o crime muito mais rapidamente do que passar por todo o processo, reparou, indenizou a vítima e puniu o acusado que confessou seu crime. E o outro acordo também, né, o plea bargain, que vem tanto sendo falado por aí.
o acusado pode fazer um acordo e reduzir a pena até a metade da pena. Então, 12 anos, 6 anos, 8 anos, 4 anos. A vítima, mais uma vez, deve ser reparada, assim como no acordo de não persecução. E para homologar esse acordo, o juiz vai avaliar: 1. A voluntariedade do acusado, né? Então ele está querendo ajudar. 2. A legalidade e a proporcionalidade da pena frente à infração. Então ele tem que ser punido de acordo com a proporção do crime que ele cometeu. É óbvio. E se as provas são suficientes para condenação, né? Então, mas o Ministério Público vai achacar o cara para muitas vezes ele não ter cometido o crime, mas vai apertar tanto o cara que o cara vai acabar confessando o crime que ele não cometeu. Não, só pode fazer acordo se tiver prova suficiente para condenar. Não tem nenhum cerceamento ao direito de defesa, nem superpoderes para o Ministério Público. Crime hediondo vai ser tratado com maior rigor. Regras mais severas para progressão de regime, caso haja morte da vítima, né? Progressão do regime é o quê? Você tá no fechado, aí você vai pro semiaberto, do semiaberto vai pro aberto, do aberto vai pro domiciliar, enfim, vai progredindo o seu regime, você vai ganhando liberdade, mais liberdade ao longo do tempo. E justamente no caso em que você tem um crime hediondo, em que o resultado é a morte de uma pessoa, o que o ministro Sérgio Moro quer é dificultar a progressão de regime. Ele precisa cumprir pelo menos 3/5 da pena. Salvo engano, hoje são 2/5. Vedação de saída temporária para regime fechado ou semiaberto, a famosa saidinha, né? Às vezes as pessoas chamam de maneira equivocada de indulto, mas é saída temporária, vulgarmente a saidinha, que é quando sai no Natal, no Dia dos Pais, etc. Matou uma pessoa, não pode. Aquela história que sai todo ano da Suzane von Richthofen sair no Dia dos Pais, etc. Esse tipo de coisa. Proibir progressão para associado à organização criminosa. Então você é um membro de uma organização criminosa, você não pode sair. Hoje o crime organizado comanda os presídios justamente porque membros de organização criminosa podem entrar e sair, né? O regime semiaberto, como é que funciona? Você sai durante o dia para trabalhar, dorme no presídio à noite e no final de semana também fica no presídio. Você pode pensar, pô, mas então o grande problema do semiaberto é o cara sair, fugir e não voltar mais. Não, o grande problema é que a maioria volta, e volta com arma, com informação para chefe de facção, muitas vezes é membro da facção, ajuda a coordenar, é um braço ali da facção, transforma o presídio numa universidade do crime, ajuda a comandar o crime organizado de lá dentro, e é justamente isso que o projeto busca impedir. Dificultar a liberdade provisória em casos reiterados. Então, cometeu o crime várias vezes, vamos dificultar a liberdade provisória. E facilitar nos casos de legítima defesa. Então, você agiu em legítima defesa, mas houve o chamado excesso punível, né? Que, pessoalmente, eu tenho as minhas ressalvas a esse conceito aí de excesso punível. Mas o que é basicamente excesso punível? Você foi ameaçado ou você foi atacado e você reagiu com uma força desproporcional àquela que você deveria ter reagido. E aí você é condenado. Um caso citado aqui até pelo próprio Ministério é o caso da Ana Hickman, né? O cara é condenado por excesso punível, né? Vai lá, dá um tiro na nuca do cara e tal, agiu com mais força do que deveria. Nesse caso, é muito mais simples ele obter a liberdade provisória do que é hoje, né? Questão do agente disfarçado, isso o nome fala por si mesmo, né? É basicamente um policial à paisana, um exemplo claro, é um policial à paisana, vai lá numa boca de crack, chega lá, pergunta, e aí, quem é que vende crack aí? O cara, eu vendo crack aqui, então tá preso. Basicamente, um exemplo grosso disso é isso, o agente infiltrado. Regulamentação dos estabelecimentos federais de segurança máxima. Aumentar para 3 anos, renováveis por mais 3, o período em que alguém pode ficar num desses presídios. Hoje, o prazo é de 1 ano. 1 ano não é suficiente para você segurar um cara de uma organização criminosa. Em 1 ano o cara não vai se arrepender, não vai se ressocializar, não vai acontecer nada. Ele vai ficar isolado 1 ano, vai ficar puto, vai voltar mais bravo ainda do que ele entrou e vai continuar comandando a sua facção. Então, estender para 6 anos. Ampliar o banco de dados genéticos para todos os crimes dolosos. Então, todos os crimes cometidos com a intenção de cometer o crime, você faz uma coleta do dado. E para que serve essa coleta? Justamente para facilitar na elucidação de crimes futuros. E a maior parte dos criminosos cometem crimes reiteradamente, né? Não comete um crime só aí, vou fazer um assalto aqui e vou me aposentar. Não, o cara foi cometendo vários.
vários assaltos, vários estupros, vários homicídios, e justamente coletar o DNA é importante no momento da investigação, para facilitar a investigação e identificar quem é o criminoso. No mesmo sentido vem o banco multibiométrico, né? Biometria, às vezes a gente tem a biometria como o dedo, assim, mas biometria pode ser também o olho, pode ser a própria voz, pode ser uma maneira como você anda, várias coisas, e é justamente nesse conceito que se encaixa o banco multibiométrico. Então, um banco de dados com diversos métodos de identificação pessoal, digitais, retina, voz, pegadas, estatura, cor da pele, tatuagem, cicatriz, enfim, também para ajudar a elucidar os crimes, principalmente daquele que comete de maneira reiterada. Escuta ambiental, então você coloca, vou colocar uma escuta aqui no gabinete do Kim para ouvir tudo que acontece no gabinete do Kim. Não é qualquer um, o Ministério Público manda, a polícia manda, tá lá e põe uma escuta na sua casa. Não. Autorização judicial, tem que ter o fundamento, tem que ter ali provas suficientes de que você está envolvido naquele crime, de que aquele crime existe, etc. A questão do excesso punível, né? Se você age... Isso é muito comum em ação policial, né? Muitas vezes o policial, ele é condenado pelo excesso punível porque ele tá lá numa troca de tiro e ele acaba matando o bandido. Pra mim, é um absurdo já ele ser enquadrado na questão do excesso punível. Porém, o projeto do pacote anticrime retira, nesse caso, né? Que o cara tá lá trocando tiro, ou tá sob uma pressão intensa também, com um cara que tá armado, mas muitas vezes não deu o primeiro tiro, ele vai lá e toma a iniciativa de dar um tiro num cara que já tá armado ilegalmente, já tá num ambiente ali de conflito, enfim. Nesses casos, você tem a exclusão, o chamado excludente de ilicitude do excesso punível, né? Que é algo também que não é, mas é a barbárie do Brasil, é pra polícia promover genocídio, não. A Alemanha tem, Portugal tem, não é nenhuma barbárie, não. São civilizações, democracias saudáveis e aliás, democracias com bons índices de segurança pública. Videoconferência para você escutar, interrogar testemunhas, o culpado, etc. Facilitar essa questão de ficar movendo o preso toda hora, principalmente membros de facção criminosa, é muito perigoso. Então, para agilizar isso e aumentar a segurança do juiz e da sociedade, né, diminuindo a chance de fuga e etc. Equipe conjunta de investigação, para mim isso é um dos mais importantes para combater terrorismo, crimes transnacionais, ou seja, passa por mais de um estado, ou crimes cometidos por organizações criminosas internacionais. É uma atuação conjunta do Ministério Público Federal com a Polícia Federal, coisa que já acontece em países desenvolvidos e é previsto em convenções internacionais. E para finalizar, o agente infiltrado na internet. Então, para pegar crimes cibernéticos, pedófilos, etc., basicamente da mesma maneira que tem um policial lá que chega lá na boca de crack e pergunta se o cara vende crack, também para pegar aí a ação de pedófilos e de hackers, etc., que atuam na internet. Esse é o pacote anticrime original proposto pelo ministro Sérgio Moro, que é o que eu defendo, que deve ser aprovado, e conto com o apoio de vocês para que nós votemos ainda neste ano na Câmara. Tá pronto para votar, tá pronto para o plenário, é pressionar os deputados, é pressionar o presidente da Câmara, é pressionar o relator, é pressionar o presidente do grupo de trabalho para a gente levar isso em frente. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Editora Record, como um grupo de desajustados derrubou o presidente, MBL A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo o Renan escreve, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível para você que quiser. É isso aí, compra o livro que está muito maroto.